O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. A agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, o resultado positivo tira o país de sua pior recessão? O Produto Interno Bruto brasileiro registrou mais um resultado negativo. De acordo com o IBGE, na comparação anual, que inclui o primeiro trimestre deste ano em relação com o mesmo período do ano passado, o PIB recuou 0,4%. E com isso, a economia do país acumula 12 quedas seguidas nessa base de comparação. Ainda assim, é o melhor resultado desde 2013. Mas o governo comemorou o resultado visto de um enfoque mais imediato. Na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre do ano passado, o PIB registrou um crescimento de 1%. O movimento interrompe um ciclo de 8 quedas trimestrais seguidas e representa a maior alta nessa base de comparação desde 2013. Esse resultado está dentro das estimativas do mercado. Analistas consultados pelo Banco Central previam uma expansão entre 0,5% e 1,5% para o PIB no período. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que este é um dia histórico e que o país saiu da pior recessão do século. Enquanto pelo Twitter, o presidente Michel Temer disse que a alta é resultado das medidas que estão sendo tomadas. Na comparação com o último trimestre do ano passado, a agropecuária foi o grande destaque que salvou o resultado. O setor registrou uma alta de 13,4%, resultado que foi influenciado por fatores temporários, como o da safra recorde no período. Por isso, analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, avaliam que o crescimento total do PIB no primeiro trimestre não deve ser sustentável. Na comparação anual, só a agropecuária registrou crescimento, uma alta de 15,2%. Por outro lado, a indústria mostrou queda de 1,1%, enquanto o PIB dos serviços caiu 1,7%. Os números de investimentos também não são bons. No primeiro trimestre, a chamada formação bruta de capital fixo ficou em 15,6% do PIB. No mesmo período do ano passado, estava em 16,8%. Vacinação contra a gripe foi ampliada a toda a população. O Ministério da Saúde recomendou a medida, já que ainda existe estoque de 10 milhões de doses em postos de saúde em todo o país. O Ministério da Saúde orientou as secretarias estaduais a liberar as doses para todas as faixas etárias. Até sexta-feira, 41 milhões de pessoas do público-alvo se vacinaram contra a gripe no país. No entanto, ainda há 10 milhões de doses de um montante de 60 milhões adquiridas. A vacina disponibilizada protege contra 3 subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano: a H1N1, a H3N2 e a influenza B. A campanha foi prorrogada para o dia 9 de junho com o intuito de alcançar a meta de vacinação, que neste ano é de 90%. Vamos à entrevista especial de hoje. O mundo para em relação a questões do meio ambiente e o presidente Donald Trump desiste de continuar apoiando as resoluções de Paris e deixa todos bastante inquietos quanto ao futuro da humanidade diante das agressões que estão sendo praticadas. Isso lá no atacado, né? E no varejo? O que a gente pode fazer diante de tantas agressões que nós mesmos causamos? Hoje nós estamos recebendo aqui o Miller Marim, que juntamente com Bruno dos Santos e Maria Angélica da Rosa desenvolve um projeto lá na Faculdade Santa Cecília, aqui de Pindamonhangaba, e um projeto que é bastante interessante porque combate essa história de lançamento de pilhas e outros produtos que contaminam o solo, contaminam todo o ambiente. Tudo bem, Miller? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouco mais desse projeto, né? Que é uma coisa alcançável, né? Prática. Sim, sim. Muito prazer, obrigado pelo convite. Eu falo em nome de um grupo de 5 alunos da faculdade. Eu falei só 3 nomes, você depois me diz os outros, os faltantes aí, porque é justo, né? Claro, no claro. mesmo grupo.
Nós temos o Marcos, que é da área de marketing, a Juliana, de RH. Então, é um grupo de 3 cursos que se juntaram para desenvolver um projeto de sustentabilidade que está envolvido a matéria desse semestre, que é Ação Social e Sustentabilidade. Nós tínhamos em média vários projetos voltados ao meio ambiente. Tentamos aplicar o trabalho de coleta de óleo seletivo, mas infelizmente pela falta de depósito para estar colhendo esses produtos, nós partimos para um outro segmento que não é tão bem divulgado, que é o descarte correto de pilha alcalinas e baterias. Pode ser bateria de celular também? Sim, todo o segmento da parte de bateria, pilha, o coletor ele vai estar recebendo. Então nós fizemos uma pesquisa, fizemos estudos para estar vendo o impacto que isso faz no meio ambiente, né? E é terrível, principalmente na parte de solo, dos mananciais, e não é extremamente explorado e divulgado os benefícios de fazer a coleta e o envio correto, né? Em São José tem uma empresa que ela tem o trabalho de fazer a coleta desses produtos e encaminhar para as importadoras e as revendedoras de baterias. E após esse estudo, em parceria com eles, nós fizemos o cadastro da faculdade, né? E para que ela se tornasse um ponto de coleta de baterias, né? E o nosso estudo foi principalmente de desenvolver de que forma seria atingível esse equipamento que foi o nosso querido pilhado, né? Nós desenvolvemos... Como é que é o nome? Pilhado? Pilhado. Então ele é um recipiente, né, que foi desenhado pelo aluno Bruno, que trabalha numa marcenaria. O Marcos desenvolveu a arte dele, né? Ele se torna uma coisa bem caricática, bem infantil, porque o nosso objetivo principal é que empresários adotem o pilhado para produzi-lo e assim deixar em escolas públicas, no incentivo de crianças estarem fazendo o depósito dessas pilhas, né? E assim, a difusão da ideia, né? A difusão da ideia. A criança, você deve estar com criança aí do lado em casa, né? Criança é assim um ponto de referência, é um ponto de difusão de conceitos, de informação, né? Sim, sim, é eles que na verdade vão fazer a diferença do mundo, né? Então nós como alunos, pais, temos a obrigação de estar proporcionando bens e meios para que eles possam estar difundindo isso. E por mais que em alguns comércios, em alguns bancos tenham coletores de pilha, você não vai todo dia. E nas escolas as crianças vão todo dia. E através dos informativos que nós disponibilizamos, os professores podem fazer um trabalho mais intenso com os alunos, de orientação, explicando os malefícios das pilhas jogadas no lixo e fazer com que isso realmente se perpetue eternamente. O Miller está trazendo aqui uma coisa que você vai dizer, inventou a roda, mas veja bem, o objetivo é sensacional. Eu já entrevistei aqui outras pessoas, Miller, com esse mesmo propósito, inclusive Tremembé desenvolve um projeto muito interessante, provavelmente até em parceria com esse pessoal do São José que você mencionou. E a farmácia São Paulo, vou dizer a marca, tem lá umas caixinhas de papelão que dá para as pessoas para botar as pilhas e devolver para eles, né? Porque, como você disse, o pessoal não sabe onde vai botar a pilha e joga de qualquer maneira e está contaminando, porque isso vai para um aterro sanitário, chega ali, contamina o subsolo, isso aí é uma coisa... Mas a ideia do Miller é que é legal, do grupo do Miller, que é botar a escola pública nisso aí, botar a escola particular, quem sabe também, toda a rede. E com isso, trazer as crianças, trazerem e tal, isso vai ser um ponto de coleta bem interessante mesmo. Agora, te pergunto, o pilhado é algo que tem um custo muito elevado, vai ser possível botar em todas as escolas, mas eu vou te pedir para a gente dar prosseguimento da entrevista já, né? Daqui a pouco a gente volta com o Miller, falando sobre algo muito interessante, né? Justo nesse momento em que se comemora aí a questão do meio ambiente, né? Estamos na Semana do Meio Ambiente. Muito legal a ideia, hein? Eu vou gostar de continuar entrevistando você já.
No próximo bloco, você acompanha uma pesquisa sobre o hábito de compra dos brasileiros. Aguarde um instante, fique com a gente. Voltamos já.